Da tribuna da Câmara, a deputada Cris Tonieto ironizou a ausência de propostas do governo Lula e listou quais são as pautas do governo. Ela disse: é a pauta do aumento de impostos federais, é a pauta do aumento da inflação, é a pauta, por exemplo, do rachadão. Antes era apenas conhecido como o governo do mensalão, do governo do petrolão, o governo do charutão, e agora tem uma inovação. Agora é também o governo do rachadão. A deputada explicou: é importante nós trazermos à baila um fato importantíssimo. O líder na lista da COAF, ou seja, aquele que ficou em primeiro lugar na lista da COAF de rachadinha lá no Rio de Janeiro, inclusive aquele que ocupou a presidência da Alerj, André Siciliano, recebeu do PT o quê? Um prêmio de consolação. Recebeu nada menos do que a nomeação para a Secretaria Especial de Assuntos Federativos. O crime compensa nesse governo. Este é o governo que, infelizmente, durante muito tempo, institucionalizou a corrupção no nosso país. A deputada comparou a reação do governo Lula à catástrofe no litoral norte de São Paulo com fatos semelhantes ocorridos no governo Bolsonaro. Tonieto apontou que, enquanto os paulistas estavam na lama, a primeira-dama aproveitava o carnaval e Lula destinou meros 7 milhões para as vítimas das chuvas. A deputada disse: então, numa simplória comparação, nós já percebemos muito bem qual é o governo dos pobres, ou melhor, o governo que cuida supostamente dos necessitados. O governo Bolsonaro de fato cuidou, zelou pelas pessoas necessitadas que foram atingidas pelas fortes chuvas, ao passo que o governo Lula, neste momento, está mais preocupado com outras coisas. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 20 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Obrigada, senhora presidente, queridos colegas parlamentares, querido povo brasileiro que nos assiste. Sim, vamos falar sobre pauta do governo Lula, ou melhor, do desgoverno Lula. É a pauta do aumento dos impostos federais, é a pauta do aumento da inflação, é a pauta, por exemplo, do rachadão. Antes era apenas conhecido como o governo do mensalão, o governo do petrolão, o governo do charutão, e agora tem uma inovação. Agora é também o governo do rachadão. Isso porque, meus queridos, é importante a gente trazer à baila aqui um fato importantíssimo. O líder
na lista da COAF, ou seja, aquele que ficou em primeiro lugar na lista da COAF de rachadinha, lá no Rio de Janeiro, inclusive aquele que ocupou a presidência da Alerj, André Siciliano, ele recebeu do PT, sabe o quê? Um prêmio de consolação. Ele recebeu nada menos do que a nomeação para a Secretaria para Assuntos Federativos. Então, quer dizer, o crime compensa nesse governo. É o governo que, infelizmente, durante muito tempo, institucionalizou a corrupção no nosso país. Então, não tem como jamais a gente aplaudir isso. Agora, é muito triste, senhora presidente, nós percebermos a que ponto nós chegamos. Recentemente, nós vivenciamos mais tragédias decorrentes das fortes chuvas. E aqui eu quero trazer alguns dados do próprio GovBR. O governo federal repassa mais de 7 milhões para ações de defesa civil em São Sebastião, São Paulo. Isso foi publicado dia 22 de fevereiro. Agora, eu pergunto, onde estava a senhora primeira-dama? Ela estava curtindo, pulando o carnaval. Pelo visto, ela estava mais preocupada com o seu abadá. Quer dizer, ela estava curtindo a carnaciata, deve ser. Agora, fazendo uma comparação, um contraste, é incrível, porque o governo Bolsonaro, na época que também enfrentou esse drama, essa tragédia das fortes chuvas, inclusive no meu estado, Rio de Janeiro, Petrópolis foi muito atingida. Na mesma época, em fevereiro do ano passado, o ministro do Desenvolvimento Regional, atualmente senador Rogério Marinho, afirmou que deve ser publicada uma nova medida provisória, ou seja, foi de fato uma medida provisória, que liberou 500 milhões para atender cidades atingidas por catástrofes naturais, entre elas Petrópolis. Ou seja, segundo ele, o valor somou-se a quase 2 bilhões de reais. Só mais 30 segundos, senhora presidente, para poder concluir, por gentileza. Então, uma simplória comparação, a gente já percebe muito bem qual que é o governo dos pobres, ou melhor, o governo que cuida supostamente dos necessitados. O governo Bolsonaro, de fato, zelou pelas pessoas necessitadas que foram atingidas pelas fortes chuvas, ao passo que o governo Lula, nesse momento, está mais preocupado com outras coisas. Então, senhora presidente, preciso finalizar com esse discurso dizendo eternamente fora Lula. Obrigada, senhora presidente. É um lamaçal de podridão. Fica até difícil da gente elencar o que a gente vai falar diariamente. É tanta sujeira que ele vem cometendo, que os seus ministros vêm cometendo. Tem ministro aí que tá sendo até criticado pelos ministros do PT por estar roubando o espaço deles. Tem um ministro das comunicações que ele está causando inveja nos outros ministros. Eles devem estar pensando, opa, o que esse cara está fazendo? Está pegando o nosso espaço, está fazendo muita lambança. O ministro usou o orçamento secreto, que era tão criticado por Lula, para pavimentar uma estrada que dá acesso à sua fazenda. O ministro acaba de utilizar o avião da FAB, ou seja, com recursos públicos, para fins particulares. Foi para um leilão de cavalos e, não satisfeito, ainda usou 4 diárias pagas pelo governo federal com recursos públicos para curtir lá em São Paulo. E ainda omitiu do TSE um patrimônio de 2 milhões também em cavalos. É muita podridão que a gente vem a todo momento, a gente percebe surgindo. Tem um secretário de Assuntos Federativos ligado à Presidência da República, André Siciliano, que foi o ex-presidente da Alerj e que é o número 1 da lista do COAF. Número 1 da lista do COAF no caso das rachadinhas. No caso, é rachadão, porque ele é suspeito de desvio de 50 milhões. E também, esse era uns grandes ataques do desgoverno, aliás, da oposição, enquanto governo Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, dizendo que era o governo da rachadinha. Então esse é o governo do rachadão. Mas tem um caso em específico que eles acham que está passando batido. Estão querendo empurrar para debaixo do tapete e nós não vamos permitir. Que é a ministra do Turismo, conhecida como Daniela do Vaguinho, também Daniela Carneiro, que é ligada à milícia do Rio de Janeiro.
todos esses casos devem ser apurados por essa casa. Por isso que eu fiz um requerimento de convocação, tanto do ministro das Comunicações, da ministra do Turismo. Temos que convocá-la aqui para prestar esclarecimento sobre essa relação dela e do governo com o crime organizado do Rio de Janeiro, e temos que convocar também Flávio Dino para prestar esclarecimento sobre a sua omissão no dia 8 de janeiro. Semana que vem, na semana que vem teremos a instalação das comissões. E aí nós vamos fazer as convocações desses ministros para provar que todos eles têm alguma ligação. Aliás, a ligação já está demonstrada, mas eles vão ter que prestar esclarecimentos e vamos saber se Lula tinha conhecimento desses fatos. Obrigado. Só você pedir um minutinho.